Bom dia, sexto. Vou organizar agora aqui a nossa tela, né? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de inglês, primeiro corrigindo as questões da aula passada. Então, antes de tudo, vocês precisam estar com o livro em mãos e vão abrir na página da atividade passada. Vocês lembram qual é? A gente está trabalhando a unidade que fala sobre a casa, as partes da casa, o nome da mobília, de partes que são da construção, como paredes, telhado. Então, a gente está na unidade 4. A gente já viu a casa dos Simpsons, a gente já viu os eletrodomésticos e também a gente já está vendo agora como a gente faz para apontar as coisas. Então, lá na página 34, foi com isso que a gente finalizou a nossa aula passada. Na página 34, a gente tem there is e there are, que servem para apontar coisas que estão no espaço físico. Por exemplo, there is a pen, porque singular e afirmativo, there is. E se não tivesse nenhuma caneta na minha mão? There isn't a pen. Singular, negativo. Isso também serve para mais de uma coisa que está em algum lugar, se a gente quiser usar no plural. There are, aí eu posso pegar, né? There are 3 pens. Ou there aren't, plural, mas negando que lá estão ou tem lá várias coisas. Foi sobre isso que a gente viu na aula passada. E eu deixei um exercício do livro na página 35 para vocês fazerem e fixar esse conteúdo. Então vamos lá, a gente vai corrigir esse exercício e já praticar um pouquinho da nossa fala. Ele está pedindo para vocês completarem as sentenças. Aqui, se é singular ou é plural. Na letra A, tá assim, there, espaço, 30 students in my class. Então, se são 30 estudantes, a gente está falando de algo no plural. There are 30 students in my class. Na letra B, ele fala assim, some books in my bag. Bag, bolsa. Some books, alguns livros. Se são alguns livros, quer dizer que ele está tratando a situação no plural. Então, o adequado para a gente completar, né, é o are. Então, there are some books in my bag. Na letra C, ele fala assim, some computers in the library. Alguns computadores na biblioteca. De novo, there are some computers in the library. Na letra D, there, espaço, a blackboard in the classroom. Blackboard é o quadro negro, é onde, né, os professores geralmente passam a matéria. Então, se tem só um quadro negro, é algo no singular. Então, ele está mostrando, apontando algo, uma só coisa. Então, there is a blackboard in my classroom. Na letra E, ele fala, a CD player on our teacher's desk. Então, um tocador de CD, um som, na mesa do professor. Então, é apenas um aparelho, singular. There is a CD player. Na letra F, o complemento da frase fala assim, some posters, alguns pôsteres, plural. There are some posters. E na G, fala assim, some dictionaries in the classroom, alguns dicionários na sala. There are some dictionaries in the classroom. Antes da gente passar para a próxima fase da nossa aula, que é a finalização da aula, eu quero tratar com vocês alguns aspectos culturais que existem, né, de diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico em relação a como falar das coisas que estão na casa, de partes da casa ou eletrodomésticos da casa.
Essa parte de aspectos culturais está na página 34. Vocês vão encontrar aí no topo da página 34. Eu vou começar a leitura para vocês. Diz assim: é muito comum irmos ao aeroporto ou ao shopping e encontrar a expressão restroom. Restroom é o banheiro. O banheiro da sua casa é bathroom, que é o banheiro que você toma banho. Bathroom. Já banheiros de locais públicos recebem o nome de restroom. Só que existe também uma diferença, porque no Reino Unido os banheiros são referidos como toilette. Não recebe o nome de restroom, e sim toilette. E nos Estados Unidos já se fala ladies restroom, que é o das mulheres, e men's restroom, ou men's room, ou ladies room, que é separado, né, para os homens e para as mulheres. Já no inglês britânico, eles só falam toilette, né? Acho muito legal isso. Também, aí no segundo aspecto cultural, um pouco mais abaixo, que tem a máquina de lavar, nesse daqui, ó, fala assim: em português tem-se a expressão lavar roupa. Essa expressão não existe em inglês. Wash the clothes. Na verdade, a gente usa a expressão do the laundry. Do the laundry significa pôr a roupa para lavar. É uma expressão que significa que você vai arrumar a roupa, fazer a roupa. Do the laundry. Então, lá não existe a expressão lavar a roupa. E lá também não existe a expressão lavar a pia, lavar a louça. Lavar a louça lá também é uma expressão muito comum, semelhante a do laundry. Só que laundry, roupas, né? Lavanderia. Agora, para a louça, a gente diz dishes. Então, ficaria do the dishes. Ou wash the dishes, que é a louça. Então, lá também tem essas diferenças nas expressões. São os aspectos culturais em torno de como se referir à casa, de como se referir aos eletrodomésticos, ao uso das coisas que estão dentro da casa. Existe uma diferencinha também que eu acho muito bacana, que é a diferença de home e house. House é estrutura, é a casa. É quando você quer se referir a qualquer casa. A house. House. Agora, home tem o sentido, ele é traduzido para lar. Então, por exemplo, você pode falar da sua casa como home, my home, ou my house. Mas aí está mudando o contexto. Você entende sua casa como seu lar ou só uma casa? Então, home, H-O-M-E, home, tem esse sentido de mais aconchego, mais próprio. E agora, para a última parte da nossa aula, né? Vamos praticar. Eu vou colocar agora para vocês verem e escutarem uma menina apresentando a casa dela. Eu preciso que vocês prestem muita atenção porque a gente vai fazer eu vou fazer, né, no final, algumas perguntas sobre essa menina, sobre a casa dela. E vocês, né, daí a gente vai respondendo. Prestem bastante atenção no diálogo, né, nas falas da menina sobre as partes da casa, como é que chamam as partes da casa, e também quando ela usa a expressão there is e there are. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês apenas escutem ela, vejam o que está acontecendo. Depois eu vou passar o áudio pela segunda vez, e aí vocês vão ter que me falar quando e se ela fala, em que momento ela usa there is e there are. Para isso, vocês vão anotar no caderno esses momentos. Vocês podem fazer essas anotações de quando, em qual contexto ela usou essas expressões em português. Então, vamos começar. Hi, this is my house. There's a big garden and there are some trees. Downstairs, there are 3 rooms.
there's a living room, a study, and a kitchen. And there's a hall. In the living room, there's a piano, a fireplace, and a television. Oh, and there's an armchair and a sofa. In the study, there's a computer and a bookcase. My mum works in the study. Oh, hi, Mum. Hello, Anna. Yes, the study is my room. In the kitchen, there's a table, a cooker, a sink, a dishwasher, a fridge, and a freezer. Archie sleeps in the kitchen. And we cook and eat in the kitchen. Yes, of course. Would you like a glass of orange juice? Oh, yes, please. There. Thanks, Dad. Upstairs, there are 4 bedrooms and a bathroom. There's Mum and Dad's room, Jessica's room, Tom's room, and my room. That's Jessica's room. It's very nice. That's Tom's room. It's okay. In the bathroom, there's a bath, a toilet, and a sink. And in my room, there's a desk, a bed, and a stereo. I love my room. It's the best room in the house. Então a gente pôde ver, né, a Ana apresentando a sua casa. Como a gente teve, né, alguns problemas técnicos aí, mas agora eu já voltei. Eu vou colocar para vocês assistirem mais uma vez, para vocês prestarem atenção agora, mais ainda nas partes da casa, e quando ela usa o there is e o there are. Lembrando aí que eu vou falar para vocês então as diferencinhas de alguns termos que ela usa. Por exemplo, a gente viu que o fogão chama stove, né, que é o fogão. Só que ela se refere a ele como cooker ou cooker, que é o lugar onde você cozinha, o lugar onde você faz a comida. Então, esses 2 termos são usados para falar sobre o fogão. E a gente viu uma diferença lá na sala de 2 termos. Armchair, que é aquela poltrona com braços, e o sofa, ou couch, que é o sofá maior que cabem mais pessoas. Então, agora a gente vai assistir mais uma vez a Ana apresentando a sua casa, para a gente poder responder as perguntas sobre a casa. Hi, this is my house. There's a big garden and there are some trees. Here, Archie! Downstairs, there are 3 rooms. There's a living room, a study, and a kitchen. And there's a hall. In the living room, there's a piano, a fireplace, and a television. Oh, and there's an armchair and a sofa. In the study, there's a computer and a bookcase. My mum works in the study. Oh, hi, Mum. Hello, Anna. Yes, the study is my room. In the kitchen, there's a table, a cooker, a sink, a dishwasher, a fridge, and a freezer. Archie sleeps in the kitchen. And we cook and eat in the kitchen. Yes, of course. Would you like a glass of orange juice? Oh, yes, please. Thanks, Dad. Upstairs, there are 4 bedrooms and a bathroom. There's Mum and Dad's room, Jessica's room, Tom's room, and my room. That's Jessica's room. It's very nice.
Tom's room. It's okay. In the bathroom, there's a bath, a toilet, and a sink. And in my room, there's a desk, a bed, and a stereo. I love my room. It's the best room in the house. Agora, a gente vai vir para ver e responder algumas perguntas sobre a casa da Ana. Primeira pergunta. Where is Anna now? Aonde está a Ana agora? Onde ela está? Aqui a gente pode ver umas diferenças de alguns termos. Por exemplo, she is in front of her house. Ela está em frente à sua casa. Ou she is inside her house. Ela está dentro de casa. Ou até mesmo a gente pode falar she's at her house. Ela está na casa dela. Vocês podem usar qualquer um desses três para falar sobre onde a Ana está. Is her garden big? There are any trees in it? A gente vai usar essas perguntas para a gente explorar os termos que foram usados para fazer o vídeo. Então, her garden is big. O jardim dela é grande. A gente vê que é, né? Ela tem um cachorro. Ela mostra até mesmo as árvores. Ela fala, there are some trees. E aqui a gente ainda tem algumas perguntas sobre o que há, né, nos locais da casa dela. Essas perguntas eu vou enviar para vocês responderem no caderno. Não precisa copiar o enunciado. Basta sinalizar a pergunta, 1, 2 ou 3, e pôr a resposta. Apenas isso. Se vocês também quiserem imprimir para guardar essa parte aqui do questionário, vocês também podem fazer isso. Mas olha, eu vou ler com vocês para vocês entenderem o que cada pergunta quer dizer. What rooms has she got downstairs? Quais são os quartos, né, os espaços que estão na primeira parte, abaixo das escadas, né, que é o primeiro andar, ou térreo. So, what rooms has she got? Que ela tem downstairs, embaixo das escadas. Mas no sentido de abaixo das escadas no andar térreo. Ela fala isso nos primeiros momentos do livro, do áudio. Ela fala, né, ela coloca os quadros e mostra. São 4 locais que ela tem no primeiro andar da casa. Aí pergunta, where's the living room? Onde é a sala de estar? Is the hall downstairs? O hall, o corredor, é downstairs? Na número 6, a pergunta diz assim, is there a TV in the living room? Is there a sofa in the living room? Lembra que quando a gente vai fazer perguntas, a gente inverte a ordem. Então, there is, para falar lá está, vira is there. Que, por exemplo, lá tem é o formato de pergunta de algo no singular. E se eu estivesse perguntando sobre várias coisas? Are there? E o complemento da pergunta. Então, essa primeira parte que ela apresenta, a sua sala de estar, também está no começo do vídeo. Na número 7, o enunciado pede assim, coloque as palavras em ordem. Aí ele tem, né, and, bookcase, que é estante de livros, the, study, o study é o escritório, study é estudar, study é o local da casa, né, destinado ao estudo, geralmente o escritório é uma sala de estudos. Aí ele tem também outros termos, computer, in, is e there. Vocês vão colocar, ela fala essa frase quando ela está no study. Então, vocês vão ter que colocar agora as ordens das palavras que ela falou na forma correta, para fazer sentido. Na 8, ele pergunta, where's the cooker? Lembra que eu falei que cooker é a mesma coisa que stove.
E a gente tem stove no livro. A gente trabalhou ele onde ele está na casa, nas questões que a gente fez dos últimos exercícios. Na número 9, pergunta assim: What is there in the kitchen? O que tem na cozinha? What is there in the kitchen? Então, ele te dá algumas aí para você marcar. Nesse caso, vocês podem marcar mais de uma. Na número 10, ele pergunta: How many bedrooms are there upstairs? Então, quantos quartos are there? Porque está no plural. É mais de um quarto. Upstairs. Upstairs é o andar de cima. Downstairs é o andar de baixo. Downstairs, abaixo. Upstairs, acima. Na número 11, ele pergunta: Where's the sink? Sink. Ela fala esse termo quando ela está em 2 lugares da casa. Ela fala, e vocês vão ter que, né, se vocês não prestaram atenção, vocês vão ter que voltar e achar quando ela usa esse termo. The sink. Ela está em 2 lugares diferentes da casa. Na número 12, ele pergunta: Is there a mirror in the bathroom? Mirror é espelho. Então, quando vocês estavam assistindo ao vídeo, vocês repararam se tinha um espelho no banheiro? Aí, a gente pode ver que tem as respostas curtas utilizando o there is e o there are. Por exemplo, yes, there is. Sim, tem. No, there isn't. Não, não tem. E se fosse no plural? Yes, there are. Ou yes, ou no, there aren't. São as respostas curtas usando there is, né, na afirmativa ou na negativa. Na número 13, que é a última questão, a gente tem assim: Where is there? What is there in Anna's room? Então, o que tem no quarto da Ana? Então, aqui ele te dá algumas opções do que ela fala que tem no quarto dela. Então, se vocês não lembrarem de cabeça, vocês podem voltar no vídeo para poder ver, ouvir o que ela apresenta no quarto dela. Então, essa parte aqui vai ficar para casa e a gente vai responder na nossa próxima aula. A gente se vê na nossa próxima aula.